Segunda-feira é dia do quadro Brevidades com a doutora Beatriz Breves, hoje falando sobre empatia. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, que é sempre agradável, de muito aprendizado, boa tarde para a senhora, doutora, seja bem-vinda novamente. Boa tarde, Leandro, boa tarde, Stefano, boa tarde, ouvinte, um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda a mais essa semana aqui no Estúdio CBN, hoje falando sobre empatia, né? O que é a empatia, doutora? Olha, a empatia, para algumas pessoas, isso é importante que se diga, não considero empatia um sentimento, mas uma conexão. Eu, pessoalmente, não vejo assim, e eu e vários, né? Porque no momento em que você se conecta com o outro e é capaz de sentir o que o outro está sentindo, porque isso é que é a definição da empatia, você se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está, ser capaz de sentir o que ele está sentindo, é um sentimento. Você acaba internalizando aquilo, você acaba reconhecendo aquilo como do outro, mas é um sentimento que você sente e você então consegue acessar bem ao outro a partir da situação de empatia, exatamente, ou do sentimento de empatia. Então a gente pode dizer que é um sentimento de conexão com a outra pessoa, né? Eu diria que um exemplo que eu fiquei pensando assim que eu poderia dar, que eu acho que traduz muito a empatia, é o sentimento da mãe com seu bebê. Né? A criança, quando nasce, um bebezinho, a mãe tem uma ligação, a mãe é empática, naturalmente, a mãe que sente essa conexão com o bebê, ela tem um sentimento, ela sabe exatamente o que o filho dela está sentindo, ela é capaz de sentir, ela vai lá, ela atende, se ele está sentindo sede, se ele está sentindo fome, se ele está com dor de barriga, ela sente exatamente o que ele está precisando e ela, eu diria que essa é o sentimento de empatia genuína, né? É o da mãe. E a gente, à medida que vai se desenvolvendo a vida, a gente vai aprendendo a entender e a compreender o outro a partir desse sentimento. Uhum. E aí aparece aqui um questionamento que eu acho que é de muitas pessoas, né? Isso, por várias vezes, imagino que as pessoas já tenham se questionado. Eu, por exemplo, doutora, qual a diferença entre simpatia e empatia? Há uma diferença fundamental, né? Sim, são sentimentos totalmente diferentes. A empatia, como eu digo, é se colocar, né, você olhar o outro com os olhos, é você poder ver o outro com seus olhos, né? Então, você está se sentindo no lugar daquele outro, sentindo a dor daquele outro, se conectando com ele, sabendo que aquela dor não é sua, é do outro, mas você é capaz de assimilar e sentir aquilo, se comover com aquilo. Isso é comum em enchentes, é mais comum assim, quando você vê uma pessoa próxima sofrendo, você, nossa mãe, se fosse comigo, você está sentindo aquela dor que você reconhece que não é sua, é do outro, mas você está sentindo a ponto que você é capaz de identificar. Já a simpatia não, a simpatia é a pessoa que chega alegre, que chega, que ela chega no ambiente, ela claro que floreia o ambiente, né? Ela é aquela pessoa que alegra o ambiente, chega sorrindo e traz assim a pessoa, o ambiente às vezes está caído, ela levanta o ambiente, enfim, é muito diferente e muitas vezes a pessoa está simpática, é simpática e não está nem aí para o que o outro está sentindo, não consegue ser empática. Claro que o sentimento de empatia não invalida o de simpatia e vice-versa, nem o de simpatia invalida o de empatia, mas eles não necessariamente estão juntos. Você pode ter pessoas simpáticas e que não tem nada, não é nada nem um pouco, tem capacidade empática com relação ao outro. E o contrário, você pode ter pessoas extremamente antipáticas, que você sente aquela antipatia, que ela passa aquele sentimento de antipatia, e ela pode se tornar e se sentir uma pessoa extremamente empática, ela pode se comover, ela pode ter compaixão, ela pode... São sentimentos que vão se agregando e formam o grupo que a gente qualifica como um sentimento de empatia. Quer dizer, não tem nada a ver simpatia, antipatia, não tem nada a ver com o sentimento de empatia. É possível, doutora, a gente sentir empatia por um desconhecido ou a gente tem que ter uma amizade, conhecer a pessoa para que seja empatia o nome dado ao sentimento ali que a gente tem? Não, a gente, tanto é que você quando vê, por exemplo, uma enchente e acontece uma tragédia, uma catástrofe, as pessoas ali, elas se colocam no lugar daquelas pessoas, a gente sente, a gente sofre junto, a gente até vem a solidariedade, né? A solidariedade, ela costuma muito acompanhar, né, a pessoa que sente empatia, porque você se coloca no lugar daquela pessoa, você, né, se eu tivesse naquela situação, você sente aquilo, você sente aquela dor. E não precisa necessariamente conhecer. É claro que uma amizade, né, eu diria que você não vai ter, dificilmente uma amizade, você não vai ter amizade por alguém que você não sente empatia e vice-versa. Eu acho que a amizade, ela exige a reciprocidade da empatia, né? Eu tenho que ter empatia pelo meu amigo tem que sentir empatia por mim, né? Agora,
não necessariamente você pode ter um estranho que você olha e desenvolve. Quando você sente compaixão, por exemplo, por uma pessoa que você nunca viu, você está sentindo por algo que ela está sentindo, você se coloca no lugar dela, você, puxa vida, é uma maneira de você entender. Agora, há que se tomar cuidado também, isso é um dado importante, que às vezes você olha para uma pessoa, puxa, e aí você se coloca no lugar dela, e aí você confunde o que você sentiria se estivesse no lugar dela com o que de fato ela está sentindo. Aí você está acreditando que está sentindo empatia, mas não está, porque de repente você está sofrendo com aquela situação e aquele outro não está nem aí. Ou ao contrário, você pode estar, eu não estaria bobagem, não está sentindo nada, está bem, e o outro está sofrendo muito. Então, o sentimento de empatia é realmente uma conexão verdadeira com o outro. Ele tem que passar por aí, né, de identificar de verdade o que o outro está sentindo. Aliás, é um sentimento muito usado pelos psicólogos como eu, né, para a gente poder se conectar a quem está com a gente em terapia. Sem dúvidas. E para aqueles, doutora, que tem uma dificuldade ou que está ouvindo isso e quer ampliar, né, esse sentimento de empatia, tem alguma forma de desenvolver esse sentimento dentro de si, estimular isso dentro dele mesmo? Olha, tem sim, os sentimentos é porque a gente explora muito pouco os nossos sentimentos, sabe? E o exercício de praticar a empatia, de sentir a empatia, é muito interessante, porque ele abre um leque, né, para diversos outros sentimentos. Porque você começa, o exercício seria basicamente assim, para e pensa, se eu estivesse vivendo aquela situação, como é que eu me sentiria? Sem se preocupar muito se aquele outro está sentindo aquilo realmente ou não. Você vê uma pessoa sofrendo, aí você, puxa, se eu estivesse no lugar dela, eu estaria sentindo o quê? Aí você vai começar a vivenciar aquela situação, né, dentro de si, quase como se você estivesse desenvolvendo aquela situação, uma imaginação, você naquela situação. Aí você vai começar a sentir uma porção de coisas, você vai se sentir angustiada, ou você vai se sentir com dor, de sofrimento, com tristeza. Aí você começa, inclusive, a ampliar o leque de conhecimento dos sentimentos que podem nortear você e o outro. Então, às vezes é o contrário também. Puxa, a pessoa está feliz, está alegre. Como é que seria se eu tivesse conquistado aquilo que aquela pessoa conquistou? O que eu sentiria com aquilo? E aí você começa também a desenvolver dentro de você o aprendizado de sentimentos que te fazem sentir bem, que te põem para cima, que te elevam, né? Alegria, satisfação, enfim. Então, esse exercício é você se imaginar no lugar daquele outro, né, que você conhece ou que você ouviu falar. E aí você, aos poucos, você vai desenvolvendo isso dentro de você. É só você ter paciência e conhecer, e vai, inclusive, ampliando o leque do conhecimento dos seus sentimentos internos. Quando a gente começou a conversar aqui, né, doutor, eu falei que a empatia está cada vez mais evidente, esse termo da empatia, né, na internet, nas redes sociais, e costuma ser utilizado como uma forma positiva, né? Tem uma conotação positiva e por ter um uso construtivo, né? Mas teria uma possibilidade da empatia ser vista pelo uso destrutivo também? Tem, porque veja bem uma coisa, isso que você está falando é muito importante, porque se você olhar, a maioria das vezes que se fala em empatia, se fala como algo que seja construtivo, até porque você vai imaginar o seguinte, eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou sentir aquilo que o outro está sentindo, se ele está sofrendo, eu vou imaginar alguma coisa diferente do que uma solidariedade, um outro sentimento que se agrupa, né? A gente normalmente vai pensar não, uma coisa positiva. Mas isso é uma visão muito romântica do ser humano, né? Aquela visão do mito do homem bom. Mas existe o homem também, o ser humano também, que não está nem aí. Ele, inclusive, isso um autor psicanalítico, Heinz Kohut, alertou, a empatia pode ser usada para manipular e destruir o outro de forma destrutiva. Porque a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo, ponto. O que eu vou fazer com isso já é da minha alçada, não é outra coisa. Se eu vou usar disso para construir ou não, é uma outra conversa. E a gente vê esse uso da empatia todos os dias, aí basta você olhar para o lado, sem entrar em grandes questões aqui, mas na política é o que você mais vê, o cara chega, se aproveita, se coloca no lugar daquele outro, sabe o que ele está sentindo, sabe o que ele está sofrendo, só que ao invés dele ser solidário,
ele vai e manipula. Está cheio disso. No dia a dia mesmo, em coisas menores, a gente fala assim, deixa comigo, aquela pessoa comigo, deixa ela comigo. Quando ela chegar aqui, deixa que eu me entendo com ela, porque você mais ou menos conhece, você conecta aquela pessoa, você sente o que aquela pessoa está fazendo, só que aí você não está usando nem para o bem nem para o mal, você estaria usando para só contornar e, vamos dizer assim, tangenciar a situação. Mas você pode usar isso de forma muito destrutiva e é muito perigoso. E é bom que as pessoas saibam disso, inclusive para se defender, para não se deixar manipular. Porque a pior coisa do mundo é você achar que o outro está te compreendendo, é você achar que o outro está sendo solidário e, na verdade, ele está te manipulando. Isso é muito ruim. Uhum. E aí, doutora, me surge um pensamento aqui agora. A gente está vivendo a pandemia, né? A pandemia deixou mais claro e evidente esse sentimento de empatia. O que a gente pode falar dessa relação pandemia e empatia? A pandemia, ela colocou todo mundo sentindo, quase todo mundo, né, sentindo uma coisa única, né, esse sentimento, a gente se conectou, empatia, se conectar com o outro, eu acho que a pandemia nos possibilitou a conexão coletiva, né, eu diria que mais ou menos todos nós temos um sentimento universal, né, de medo, sentimentos universais, não um só, mas de medo, desamparo, desproteção, expectativa, são sentimentos que eu acho que todos sentimos. Então, nos tornamos, dentro dessa conexão coletiva, a empatia, o sentimento de empatia prevaleceu e vem prevalecendo, né? A gente aí desenvolve também, nesse ponto eu acho que o altruísmo prevalece entre um grupo, outros não têm usado muito a pandemia no sentido destrutivo, mas enfim, essa ideia de que a gente sabe o que todos nós estamos sentindo, o que a gente é capaz de conectar, é o que a pandemia realmente, então a pandemia nesse sentido, ela nos colocou, vamos falar numa linguagem popular, todos no mesmo barco. E esse barco, ele tem um grupo de sentimentos que todos nós vivemos. E a gente é capaz de compreender muito bem o que o nosso vizinho, o que aquele sujeito na rua que eu nem conheço está sentindo diante dessa situação coletiva humanitária que nós estamos vivendo, que a humanidade inteira, né, está vivendo essa questão da pandemia. Doutora Beatriz Breves, do quadro Brevidades, queria te agradecer por mais essa participação hoje falando aqui sobre empatia. E é bom lembrar que o nosso ouvinte sempre pode mandar sugestão de algum sentimento que ele queira ver por aqui. Então, fique à vontade para sugerir. A gente toda semana recebe a doutora Beatriz Breves, toda segunda-feira. Então, um abraço, boa semana e até a próxima segunda. Até a próxima, muito obrigada.